Estimados amigos e amigas, irmãos, leigos, leigas, querida família marista de Champagnat, vivemos num mundo em transformação, onde as distâncias ficam mais curtas e onde a mobilidade humana de um país a outro, de um continente a outro, é uma realidade. Em meio a tudo isso, as necessidades emergentes, a pobreza, a marginalização, a exclusão, também são uma realidade em crescimento. Nessa realidade concreta, desejamos, por meio da educação e do serviço, formar pessoas ativas e proativas, cidadãos globais e solidários, com uma mentalidade nova e com novas sensibilidades. Como maristas, impulsionados pelo capítulo geral de 2017, somos convidados a construir e a viver como família carismática global. Isso não se dá por um passe de mágica. Necessitamos estar preparados para viver com as diferenças de cultura, de religião, de costumes, diferentes pensamentos, de maneiras de reagir e de se relacionar. Para isso, oferecemos ao Instituto um documento de trabalho que trata das competências e habilidades para a interculturalidade e disponibilidade global. Aí você encontrará toda uma malha de competências e habilidades, atitudes, e também encontrará orientações de como adaptá-las e aplicá-las nos diferentes espaços do Instituto, como, por exemplo, no voluntariado, na formação inicial dos irmãos, na formação permanente também, na formação conjunta de irmãos e leigos, na formação para a liderança estratégica nas províncias e regiões, na pastoral da juventude marista, na missão educativa, escolas, colégios, universidades, para os líderes das direções locais, para o pessoal de pastoral, nas comunidades internacionais e intercongregacionais. Para nos introduzir este tema, temos o irmão Luiz Carlos Gutierrez Blanco, nosso vigário geral. Muito obrigado, FAC, e saudações a todos vocês aí onde se encontram. Com muita satisfação, temos a oportunidade de refletir e entrar neste tema que é a família carismática global e também a parte do seu projeto de desenvolvimento das competências e habilidades para a interculturalidade e a disponibilidade global. Queremos fazê-lo para facilitar o caminho da reflexão, como acaba de dizer o irmão Fak, o caminho da reflexão que se faz no nível de congregação, os que trabalham com voluntariado internacional ou local, trabalhos em comunidades, diversos títulos, trabalhos na formação em muitas áreas, enfim, entendemos que é uma ferramenta que foi preparado com muita consciência e de modo sensível também, para ser fácil de compreender e utilizar. E com a intenção de desenvolver melhor nossas capacidades interculturais e nossa disponibilidade global. Tomara que essa explicação que vamos oferecer permitam a você, como o visualizador deste conteúdo, possa aproveitar do que temos, que preparamos e possa adaptar nos vários espaços, né? Nas formações de equipe, nas casas de formação, nos trabalhos apostólicos, na missão, seja na escola, qualquer outro âmbito. Creio que ninguém pode dizer que vive
num ambiente assim tão isolado que não tenha contato com outras realidades culturais. Creio que se há uma definição para o mundo atual, é um mundo de altíssima mobilidade de pessoas que faz com que todas as comunidades, de alguma forma, todas as nossas escolas, colégios, as comunidades, todos os nossos centros sociais e centros pastoral, todas as nossas casas, tenham contato com pessoas, ou tenhamos contato com pessoas de diferentes culturas e de diferentes capacidades e procedências. Isso me faz pensar como devemos abordar isso a partir da formação e do trabalho. Como abordar no dia a dia das equipes? Como podemos trabalhar isso para responder a um entorno que é, na verdade, muito positivo, nos dá perspectivas muito mais ricas da sociedade, trabalho cultural nos grupos, das diversas posições étnicas, sociais que existem em nosso meio, em volta de nós. Isso nos ajuda, então, a enriquecer mutuamente. Por isso, preparamos esse documento conscientes que o mundo marista é também um mundo internacional, é uma família global, é uma família valente que se dispõe a mover-se, a deslocar-se e pensar o que podemos fazer além das fronteiras habituais nossas, como abrir-nos a uma colaboração com os recursos humanos das pessoas, o intercâmbio das próprias pessoas, que temos em todos os níveis, tanto no nível apostólico, como no nível intelectual, no nível das vidas de comunidade, e expandindo em sua composição, em seu trabalho e em suas missões de fronteira. Vamos, portanto, refletir sobre esses dois aspectos. O primeiro que eu queria resgatar é essa frase que o irmão Ernesto nos deixou em torno do dia da canonização, do aniversário de canonização do Padre Champagnat, 18 de abril deste ano 2023. O grande dom do carisma que o Espírito nos deu através de São Marcelino e de tantos irmãos e leigos ao longo da história continua vivo hoje. Somos corresponsáveis e co-criadores deste dom no presente e com um olhar para o futuro. Creio que no contexto de toda a nossa reflexão vai estar essa visão positiva do carisma que seguimos vivendo e que toma rosto em tantas realidades sociais e culturais, que continua sendo um convite a olhar as dioceses, todas as dioceses do mundo, e com isso um olhar para sair na missão. Também um olhar para expandir sob novos conceitos vocacionais, histórias de vida, a própria vida marista e o próprio carisma marista. Não se poderia entender o que o capítulo nos chamou a viver, que é a família carismática global. Quando refletíamos sobre esse projeto, nos dávamos conta que o desenvolvimento das habilidades sociais, a disponibilidade global, a capacidade intercultural é para nós parte do que significa aprender a viver como família global e aprender a intercambiar uns com os outros. E sobre esse conceito que estamos convidando a todos a dar um passo adiante na formação de equipes, de pessoas, de grupos, de pessoas, e preparar-nos a viver, já que estamos vivendo, ajudar-nos a viver e a enriquecer a experiência através da formação e da reflexão e do trabalho em conjunto. O capítulo, além disso, não só nos pedia sentir-nos família carismática global, mas nos pedia, de maneira muito clara, a atuar, a agir como família carismática, a mover-nos e um grau diferente. Uma coisa é entender o conceito e a experiência e a vivência. Outra coisa é mover-nos, atuar, avançar. Caminhos para realizar experiências interculturais, onde poderemos fomentar a disponibilidade global e construir grupos com habilidades sociais e preparar pessoas para esse grupo global, esse mundo globalizado. O que necessitamos?
Para que necessitamos formar a interculturalidade? É uma boa pergunta. De fato, a proposta que nós fazemos é que interrompam esse vídeo e que tenham oportunidade de comentar se está informação em grupo, porque temos necessidade de formarmos na interculturalidade. Nós pensamos que a interculturalidade é uma característica deste mundo atual, é uma característica muito forte da realidade marista e provavelmente temos muitas razões. Em âmbito local, temos experiência com grupos de pessoas que provêm de outros lugares, que estão conosco e que têm contextos culturais diferentes. Em nossas próprias comunidades, vemos cada vez mais diversidade. Do trabalho que fazemos através das redes maristas, nas regiões do mundo, inclusive nas próprias províncias, há cada vez um maior intercâmbio com valores culturais. E também o chamado, o apelo a ir a outros lugares, isso pede uma atitude mais aberta para entender as outras pessoas e para atender nosso olhar aos outros e para viver a disponibilidade global. Desenvolver a interculturalidade implica obter uma compreensão e uma apreciação das diferentes culturas e formas de vida. Requer a vontade de aprender e respeitar as crenças, costumes, valores e tradições de outras pessoas e adaptar o comportamento e o estilo de comunicação para ser mais inclusivo e respeitoso das diversas perspectivas. Por interculturalidade, entendemos também quatro fatores, quatro procedimentos. Primeiro, educar, quer dizer, ter a capacidade para educar-se sobre as diversas culturas, formar-se, conhecê-las, entendê-las. Segundo, desenvolver, isto é, entender que podemos crescer em empatia e ter uma mentalidade mais aberta com relação a outras culturas e trabalhar nisso para ampliar nossa visão e sentimentos. Um terceiro elemento é construir relações com pessoas de diferentes origens. Isso nos permite, sim, colocar em prática o que aprendemos na educação e que temos desenvolvido através da empatia e de mentalidade aberta. Esse contato direto com as pessoas que são de outros contextos e que vêm de outras culturas. Por último, praticar. Praticar uma coisa que também é muito importante e que chamamos a humildade cultural. O que significa isso? Pois bem, superar essa tentação que temos habitualmente de auto-justificar nossa cultura e de quase analisar as outras culturas a partir da nossa, considerando que a nossa é mais lógica ou melhor que as dos demais. Isso é uma tentação muito frequente em muitíssimas culturas, em muitas sociedades. E o exercício da interculturalidade ajuda a crescer na humildade da própria cultura para entender como interpretar o mundo e aprender a partir daí a respeitar as outras culturas em suas diversas manifestações, diversas formas de fazer, de sentir, de interpretar o mundo, a sociedade, a pessoa, os processos. Em nosso caso, inclusive, o que toca a nossa essência espiritual, os valores internos da nossa congregação, etc. A partir daí, podemos estabelecer uma série de aspectos que nos ajudam nesse desenvolvimento intercultural. Primeiro, a interculturalidade nos ajuda a construir pontes entre as pessoas de diferentes culturas, promovendo o entendimento mútuo e o respeito. Isto pode reduzir também os preconceitos e a discriminação e aumentar a coesão social. Essa imagem tão bonita que temos do capítulo geral de construtores de pontes, esta palavra tão bonita do Papa, da cultura do encontro, a interculturalidade nos quer ajudar justamente
a ter uma perspectiva como pessoas que são capazes de estabelecer relações respeitosas e positivas com as outras culturas e, por sua vez, ser críticos com os juízos e preconceitos que podem existir, né, em algumas situações. Também nos permite promover a diversidade. A interculturalidade reconhece o valor da diversidade cultural e promove a preservação e celebração de diferentes tradições culturais, idiomas e costumes. É aí, justamente, onde abrimos nossas comunidades e nossas experiências para incluir, não somente para incluir cultura, mas para celebrar diversos modelos culturais, tradições, línguas, costumes, de tal forma que, dentro das experiências, possamos sentir e viver a riqueza que a expressão da humanidade tem nessa diversidade cultural. Serve também para melhorar a comunicação. O desenvolvimento da interculturalidade nos ajuda com as habilidades de comunicação, como, por exemplo, a escuta ativa, a empatia ou a expressão efetiva das ideias. Ajuda as pessoas a comunicar-se através das fronteiras culturais, compreender diferentes perspectivas e encontrar um terreno comum. Ademais, a interculturalidade nos ajuda a fomentar a criatividade. Quer dizer, quando colocamos juntas várias culturas, emerge uma interação diferente. E esse emergir está sustentado justamente num pensamento criativo, numa atitude criativa, porque cada um é capaz de expor de diferentes maneiras, diferentes formas, suas formas de pensar e a maneira inclusiva de resolver os problemas. E ao colocar juntos diversas perspectivas e de criar, pode levar a criar soluções inovadoras para os novos desafios que possamos ter. Também a interculturalidade nos ajuda a desenvolver e a promover uma cidadania mundial que se compromete com as situações do mundo, mas além do perímetro que na cidade, ou região, o país, e ajuda a criar uma consciência de bons cidadãos em nível mundial, global, conscientes e que se comprometem com o mundo que os rodeia e, ademais, se comprometem com a responsabilidade e o bem-estar de todas as pessoas e o bem-estar do próprio planeta. Claro que tudo isso entra muito em sintonia com os bons cidadãos que temos como máxima marista, e também com o desenvolvimento de pessoas que estão conosco e que vão muito na linha do que o Papa Francisco apresenta em sua encíclica Fratelli Tutti. É interessante percorrer o texto da Sacrosanto Concilium, porque o texto resgata alguns elementos que, a meu modo de ver, são bem destacados. A Igreja, diz o texto, não pretende impor uma rígida uniformidade naquilo que não afeta a fé ou ao bem de toda a comunidade, nem sequer na liturgia. A liturgia como expressão da fé e, portanto, um exercício litúrgico. Pelo contrário, respeita e promove o gênio e as qualidades peculiares das distintas raças e povos. Estuda com simpatia e, se pode, conserva íntegro o que os costumes dos povos encontra e que não esteja indissoluvelmente vinculado a superstições e erros. E ainda, às vezes, é interessante essa afirmação, aceita na própria liturgia, contanto que se possa harmonizar com o verdadeiro e o autêntico espírito litúrgico. É muito bonito encontrar nesse texto do concílio esta flexibilidade e abertura para entrar em interação com as demais culturas no campo das expressões litúrgicas, assumir o que nessas culturas
possa ser incorporado, inclusive aceitar com muita flexibilidade o que esse processo vai realizando, até que se logre harmonizar, como está dito, com o verdadeiro espírito litúrgico. Gostaria, com isso, de convidar a viver todo esse processo de formação à interculturalidade de uma maneira consciente, como uma das expressões da fé. Na Evangelii Gaudium, o Papa menciona a inculturação e diz que a Igreja introduz os povos com suas culturas na sua própria comunidade, porque toda cultura propõe valores e formas positivas que podem enriquecer a maneira de anunciar, conceber e viver o Evangelho. Muito bem. Então, eu creio que nós temos razões muito fortes que estão por trás desse nosso documento para fundamentar o tema da interculturalidade. Vamos avançar um pouco mais em outro dos aspectos, que é a disponibilidade global. E aí, então você que está vendo este vídeo, se está em um grupo, convido a fazer uma pausa, uma paradinha para perguntar e comentar sobre para que e como se forma a disponibilidade global. O que nos oferece a disponibilidade global? A disponibilidade global nos oferece um maior acesso. Claro que, através da disponibilidade global, somos capazes de chegar a lugares diferentes, somos capazes de mover-nos a outros espaços. Esse maior acesso, não somente no sentido de ir, mas também no sentido de receber maior acesso das comunidades a outras pessoas, a outros grupos, que vêm enriquecer a vida da comunidade local. Então, maior acesso. Então, com isso, se apresentam maiores oportunidades de formação, desenvolvimento, de princípios sociais e culturais. Segundo, também nos traz perspectivas diferentes. Fruto desse intercâmbio, nessa disponibilidade global, somos capazes de entender que o mundo não é um mundo plano, que temos muitas formas de encarar a vida e aspectos regionais, matizes particulares, e através desse intercâmbio somos capazes de enriquecer-nos e de enriquecer as comunidades locais e vice-versa. Essas comunidades também aportam com pessoas que vêm de fora, com perspectivas distintas, diferentes, que podem ajudar ao desenvolvimento da própria comunidade. A disponibilidade global nos ajuda, é claro, na colaboração que se dá intimamente em diversos campos, desenvolvimento de experiências de comunidade, experiências de vida, experiências vocacionais, também experiências de serviço, experiência de ajuda solidária, propostas diferentes de desenvolvimento, pode se dar em vários aspectos. Também nos ajuda a desenvolver uma flexibilidade que vem dessa adaptação que cada um tem que fazer no contexto global para poder viver e relativizar um pouco, de certa maneira, o que a pessoa tem e vive, para poder acolher e aceitar o que outras comunidades têm e vice-versa. E também, claro, para o Instituto, para os maristas, nos dá um maior impacto. Em outras palavras, quando somos capazes de deslocar-nos a outros lugares, a mover-nos e viver uma atividade de intercâmbio missionária a curto ou longo prazo, podemos chegar a lugares e ter um impacto como instituto, como congregação, como instituto no mundo, de modo muito mais efetivo, mais rico e mais variado. De fato, o capítulo geral nos faz um chamado, um apelo a desenvolver esses aspectos e nos pede que, através da disponibilidade global e da interculturalidade, sejamos capazes de impactar os processos de formação
desde essas perspectivas e reconhecer que dentro de uma sociedade global como a nossa, marcada por uma comunicação mais fluida, mais horizontal e maior mobilidade de todas as pessoas, em todas as esferas, esses processos de formação, nesses três componentes, tomam um aspecto, se tornam um elemento fundamental, um aspecto que não pode ser deixado de lado. Além disso, o Papa desafia a Igreja a construir uma igreja em movimento, para construir, assim, uma cultura do encontro. E depois, em Fratelli Tutti, ele vai falar da amizade social. Por isso, em resposta a tudo isso, o plano de estratégia, a direção da Administração Geral de Animação e Liderança do Governo contempla a formação da disponibilidade global e a liderança de serviço de um marco de sociedades interculturais onde se busca o desenvolvimento das habilidades sociais para o trabalho colaborativo que é necessário. Diz o texto do capítulo que o nosso desejo, o texto do plano estratégico, nosso desejo é fomentar e promover o desenvolvimento de iniciativas, programas, itinerários formativos que incluam aspectos formativos para a disponibilidade global, a interculturalidade e as habilidades sociais para o trabalho colaborativo em todos os níveis do Instituto. O plano, portanto, está pensado para que se possa adaptar às diferentes realidades e níveis do Instituto. Este documento, que é de construção coletiva, não está terminado. Portanto, o que vão receber pode e deve se adaptar a diferentes realidades e contextos. Convidamos a todos os líderes maristas, irmãos e leigos, comprometidos, envolvidos na formação em todos os níveis, em todas as áreas do Instituto, a utilizar esse documento como um mapa de referência. Ressalto mapa, a palavra, um mapa de referência para desenvolver experiências de formação para suas equipes e grupos, grupos de professores, estudantes, nos diferentes níveis, universidades, trabalhos de voluntariado, comunidades internacionais, etc. Com o aporte de todos, estaremos ajudando a aumentar progressivamente a abertura para trabalhar em colaboração em ambientes interculturais e avançar em direção a maior disponibilidade para a missão internacional e para o movimento global. Vamos, então, entrar um pouco no documento que temos. Esse documento que temos aqui. Já o apresentou o irmão Fak. Está nos 4 idiomas do Instituto. 4 idiomas oficiais. O documento nos faz uma introdução e, a partir daí, traz uma explicação bastante breve, fundamentada, sobretudo, na teoria sociocognitiva, de formação, de educação. Aqueles que trabalham nos colégios, nas escolas, nas universidades, sabem deste enfoque humanista e sociocognitivo, com o qual se estabelece uma série de elementos indicativos para entender o que é que aparece dentro deste livro, desse documento. Esse documento faz uma distinção entre vários elementos. Primeiro que nos ajuda é entender que temos uma série de competências. As competências são aquelas que aglutinam, de alguma forma, o conhecimento, o saber fazer, é capaz de incluir o aspecto afetivo das atitudes e dos valores e integrá-lo de tal maneira que a pessoa seja capaz de poder entender, poder executar e poder sentir num todo global e integrado a competência ou competência de que se trata no desenvolvimento. Ou que a pessoa, portanto, seja competente em algo que supõe entender, supõe fazer e supõe sentir. A competência, portanto, em nossa sociedade é baseada no conhecimento. Entendemos a competência como adequada à integração dos seguintes elementos: habilidades, que são mentais e cognitivas,
valores e atitudes, que são qualidades afetivas da pessoa, o domínio de conteúdos sistêmicos e sintéticos, o manejo de métodos de aprendizagem. Tudo isso aplicado de maneira prática para resolver problemas, situações na vida cotidiana e em contextos específicos. Assim, portanto, a competência é saber algo, sentir isso, saber aportar valores e atitudes para que isso nos permita resolver situações que estão localizadas, concretas e específicas. O segundo conceito é o de habilidade, que é um potencial cognitivo que possuem as pessoas. Usem ou não, se entende como um componente ou um passo mental potencial. Portanto, um processo de pensamento estático ou potencial que se utilizará sempre quando as pessoas tenham a mediação adequada de um facilitador. As habilidades se desenvolvem através de processos mentais, pelo que um processo de pensamento é a forma de desenvolver uma habilidade. Se é uma habilidade geral, chamamos de capacidade. Se é uma habilidade específica, vamos chamá-la habilidade. Vejamos o que é o conceito de capacidade. As capacidades, ou capacidade, é um potencial estático geral. As pessoas usam ou podem usar para aprender, cujo componente principal é cognitivo. É o potencial ou a atitude que possuem as pessoas para desempenhar-se de maneira flexível e efetiva. Quando este potencial estático se ativa para resolver um problema dado, se converte em uma competência. A capacidade é o núcleo da competência. A aquisição de capacidade é o primeiro requisito para chegar a ser competente na resolução de um problema ou situação. Assim que as capacidades, a soma de capacidades, nos permite desenvolver uma competência. As destrezas ou habilidades, né? Destreza é, portanto, uma habilidade específica que as pessoas usam ou podem usar para aprender, cujo componente principal é cognitivo. As destrezas têm essa denominação particular, assim como a capacidade expressa o potencial ou a atitude que possuem as pessoas para realizar ações mentais específicas. Um processo pode ser cognitivo, pode ser analisar e assim sucessivamente, né? As ações mentais específicas são específicas e podemos usá-las em vários contextos, de maneira flexível, de maneira efetiva e significativa. Quer dizer, identificar um contexto cultural determinado, ou identificar elementos de uma cultura, ou processos que queremos desenvolver um problema num contexto multicultural. As destrezas ou habilidades é uma habilidade específica que utilizamos e que concretizamos em determinados contextos. Agora passamos à parte correspondente, à parte efetiva. Falamos bastante do que se refere à parte cognitiva, agora vamos entrar na parte afetiva. Isso, no contexto da aprendizagem, se mistura de alguma maneira. Os valores. Os valores são todos aqueles que conhecemos, sabemos muito bem. Na filosofia marista está baseada em valores. O valor, portanto, se refere a uma pessoa, situação, objeto que possui elementos de bem, verdade e beleza. Tem relação com comportamentos, né, que tem uma qualidade específica e que nos fazem valiosos, entre os quais os seres humanos não podem ficar indiferentes. O componente principal do valor é o componente emocional afetivo, ainda que também tenha um componente cognitivo, como explicava no começo. O valor da beleza, por exemplo, tem uma dimensão emocional, afetivo, mas tem também um valor cognitivo que permite apreciar os componentes da beleza, identificá-los, etc. O mesmo que a verdade. Há um processo para distinguir o que seja a verdade, né? Os valores se captam através da lente do coração, diz Max Scheler. Qualquer valor, responsabilidade, solidariedade, respeito, tolerância, amor, etc.
Tem várias capas de aplicação e interpretação. Pode se utilizar no campo individual, social, campo ético ou moral, que é a análise racional, de costumes, no campo religioso, transcendente, e assim qualquer outro nível que queiramos colocar. Essas capas se denominam meta-valores. E as atitudes que são uma predisposição estável para alguma coisa. Quer dizer, uma predisposição significa que tende normalmente a atuar dessa maneira. É a forma em que uma pessoa reage habitualmente diante de uma situação dada. Isso é algo diante do que reagimos, seja como pessoa, como diante do objeto. Pode ser. A atitude é a predisposição a estar motivado em relação com uma pessoa ou um objeto e atuar dessa maneira. Por exemplo, uma pessoa generosa tem predisposição para atuar de maneira generosa com os outros, com os demais. Uma atitude, por exemplo, de honestidade, significa que a pessoa tem essa predisposição para atuar de maneira honesta e transparente com os demais. Portanto, é um conjunto de atitudes vividas muito interiorizadas na pessoa. São atitudes que a pessoa crê e que é um valor assumido pelo sujeito, pela pessoa humana, em maior ou menor grau. Bom, com essas definições, o documento se move, depois vem a sua aplicação e se estabelecem 3 tipos diferentes de competências. Algumas competências são genéricas, outras são as competências específicas. E também teremos algumas competências instrumentais. Quando temos a oportunidade de ver no livro, veremos que estão classificadas em 3 cores diferentes. Podemos ver aqui as competências genéricas, as específicas e as competências instrumentais. Isso nos serve muito porque tem a ver com o nível de aplicabilidade das competências. No livro também encontrarão a explicação, de modo que outros conceitos mais pormenorizados que poderão ajudar na compreensão se tem mais curiosidade. O livro, na verdade, é muito sintético, com o desejo de que seja um manual prático e de fácil aplicação. Com isso, propomos, através da reflexão, um mapa, na verdade 2 mapas. Um mapa que tem a ver com a interculturalidade e um mapa que tem a ver com a disponibilidade global. Então, nos demos a tarefa de ver como devem agir as pessoas que querem se formar em interculturalidade ou disponibilidade global, para que possam fazer como um itinerário, através de diferentes conteúdos, competências, capacidades, destrezas ou habilidades, todo esse conjunto. E como podemos ajudar para que possam fazer um projeto educativo, preparar uma reunião de grupo, desenvolver uma atividade ou várias atividades através do ano, com seu centro social, trabalhar com sua equipe de trabalho intercultural de diferentes formas. Portanto, se construiu esse mapa. E o mapa, portanto, vai se movendo progressivamente. Vocês podem observar. Vejam aqui. Por exemplo, aparecem as competências e a partir daí, da primeira competência, se propõe destreza e capacidades, ou capacidades e habilidades. E depois, atitudes e valores. Então, se uma pessoa ou grupo de pessoas, uma casa de formação, uma equipe de voluntários, uma formação que se oferece numa escola, num centro social, que desejamos aprofundar, fazendo esse percurso, tomando a primeira competência, por exemplo. Depois, podemos ver uma capacidade ou habilidade, um valor, depois vamos descendo. Num ciclo, desenvolvendo um nível muito interessante de sensibilidade e competência intercultural, que por sua vez, como tem tantas possibilidades, me permite escolher o que de quê. Por exemplo, uma competência.
a de compreender como essa personalidade de uma pessoa e como é o processo de amadurecimento. Então, eu posso escolher como isso se expressa como em uma capacidade ou habilidade, ou na interpretação de alguma coisa, numa avaliação, ou na dedução. A partir daí, passo para a coluna das atitudes, Incorporar uma atitude, um valor para o exercício que queremos fazer. Então, pode colocar, por exemplo, o valor da identificação cultural, a sinceridade e transparência. Pode comentar suas próprias realidades culturais, sobretudo quando temos trabalhado em culturas muito diversas. Há culturas que são muito abertas, outras que não se sentem muito cômodas em expressar-se a si mesmos. Então, um valor muito importante é essa sinceridade, a transparência, inclusive para fazer a autocrítica própria, como também a autocrítica da própria cultura. E também o acompanhamento da situação, uma série de elementos, então vão aparecendo na tabela que podemos falar agora, mostrando na tela. Assim, igual a esta competência intercultural, temos 9 elementos que correspondem ao que eu disse anteriormente, as sistêmicas, as interpessoais e as instrumentais, e que se movem na forma horizontal. Igualmente, temos uma segunda tabela que tem a ver com a disponibilidade global. Essa disponibilidade global, por exemplo, podemos falar da primeira. Imaginemos que queremos desenvolver a competência, o espírito empreendedor em uma visão global. Ou, passando à segunda, desenvolver o sentido da transcendência, ou a terceira, o compromisso ético e a capacidade de serviço, ou a comunicação assertiva, o trabalho colaborativo e a experiência de comunidade, ou a capacidade para expressar-se a si mesmo, na língua materna ou em outras línguas, e o uso das comunicações. Enfim, tudo isso passado num ciclo de atividades, compaginando, por exemplo, primeiro, vejamos um pouco a quinta. A quinta está aqui. Então, trabalha colaborativamente, capacita a viver em comunidade. Entre as habilidades, o dialogar, escutar, ou mostrar autonomia para manejar os conflitos e alguns valores que podem ser agregados, que estão aqui sugeridos. Enfim, quando vão lendo o conjunto do mapa ou da tabela, podem ver que é um conjunto de peças que, seguidas num ciclo, ajudarão extraordinariamente, da melhor maneira, pelo menos, a desenvolver uma disponibilidade global nessa perspectiva. Muito bem. Agora, cada uma dessas competências, dentro da grande competência, tem, dentro do livro, uma definição. Estamos mostrando aqui, por exemplo. Aqui, pronto. Aparecem as definições das atitudes e capacidades e, em seguida, atitudes e valores. E temos a descrição completa de cada uma dessas competências dentro da competência geral que ele corresponde. E, ao final, temos uma rubrica, e no caso que nós queiramos fazer uma autoavaliação, ou uma avaliação grupal, ou um exercício de reflexão coletiva. Bom, temos aqui, então, várias rubricas de informação, onde se recolhe, em base da competência, se há nível de organização em 2 diferentes níveis e, por último, se está solidamente estabelecido. Creio que é um guia muito prático, muito útil e muito bom esse guia, para ajudar-nos também a pensar, para saber se avançamos, se amadurecemos nessa linha, enfim. Bom, com isso em mente, vamos propor como podemos seguir as diferentes rubricas que estão na tela
Podemos seguir a apresentação com os diferentes níveis, base, logros e realizações, e o nível culminação, que é o ponto alto. Assim, tomemos uma rubrica particular de uma das competências. Em grande medida, desconhece as diferenças de personalidade, como essas afetam as relações e as escolhas de vida. E assim, progride e segue avançando nessa formação, essa competência dentro da competência global, aprendendo com experiências dolorosas de família, quais são os diferentes gostos em relação com a primeira, que é a autoanálise. Ou, indo mais adiante, uma grande confiança aos outros, enfim, os vários outros itens que aparecem na tabela, entendendo melhor seu lugar no mundo. Uma grande consciência de fortalezas, de debilidades pessoais, o impacto disso nas relações, dando consciência à pessoa de como, da forma como é. Assim sendo mais transparente, aceitar o lado obscuro, as fragilidades dentro da vida, no plano pessoal, face ao futuro. Então, quisemos que essas rubricas apareçam em cada uma das competências da grande tabela, porque podem ser de grande ajuda para a formação e para a própria pessoa em sua vida, em que precisa avançar mais, não é? Como construir algo nesse caminho. Então, como fazer isso? Bom, quisemos propor algo bastante simples para um processo cognitivo e humanista, portanto, é jogar um pouquinho com a tabela. Isso. De fato, depois que explicamos isso, tomara que possa continuar trabalhando em grupo. Faz um exercício pessoal primeiro, para saber que entendeu bem, mas depois compartilha em grupo. E, em seguida, um em grupo primeiro, para ver se todos entenderam bem. Depois, uma vez pessoal, para ver se eu também captei exatamente o que eu estou colocando. Como fazer? Fizemos um exercício muito interessante no encontro de coordenadores provinciais de voluntariado. A esse respeito, demos essa formação. Creio que foi muito interessante perceber que tem que passar um processo e pouco a pouco, e vai se dando conta que já começa a encaixar as peças mais facilmente e mais simplesmente. Tem que captar um pouco da agilidade, pegar essa agilidade. Então, a primeira atividade, imagine que vai utilizar a competência intercultural, da interculturalidade. Onde está isso? Aqui. É uma das que aparece aqui neste livro. Nesse caso, é a competência número 3 da interculturalidade, que fala da consciência da interculturalidade e da diversidade. Então, escolhe uma, nesse caso, essa, por exemplo, não é, na verdade, a 3 é a 4. Escolhe esta. A partir daí, o que tem que fazer é, bom, isso eu quero trabalhar com o meu grupo, a consciência da interculturalidade e da diversidade, para viver em ambientes de comunidades interculturais. Imaginemos um bairro com muitos imigrantes ou equipes formadas por pessoas de diversas nacionalidades ou voluntários que vão sair para outro país, outro contexto, enfim, nossa própria escola, colégios, ambientes sociais que estão compostos de tanta diversidade cultural. Então, digo, bom, queremos trabalhar com o grupo como comunidade marista, a percepção da diversidade cultural. Então, essa aqui, a primeira que aparece. Está se vendo melhor? Sim, aqui, essa. Aqui nos indica, escolhe uma, pode escolher outra e outra mais adiante, se querem fazer um ciclo completo e completar toda a tabela, mas pelo menos uma. A partir daí, se eu vou trabalhar a percepção da diversidade cultural, que valores eu gostaria de incluir? Aqui se propõe algumas, pode haver outras. Nesse caso, por exemplo, estar aberto, abertura a novas ideias e costumes.
pode escolher outra. Flexibilidade, por exemplo, aceitação e abertura da diversidade, a inclusão, qualquer outro que apareça aqui. Escolhe um ou vários. O importante é que seja um caminho mais fácil possível. E aí temos já o mapa da atividade. Agora, vamos ver os conteúdos. Esse conteúdo é esse que você tem que criar. O mapa dá uma estrutura e o conteúdo é você que deve colocar. Então, o que podemos colocar sobre a diversidade cultural do grupo, por exemplo, num bairro, seja onde for? Está aberto aos usos e costumes. Nesse sentido, vamos fazer uma atividade e dialogar sobre o conteúdo vai ser conversar sobre os usos e costumes de imigrantes, por exemplo, de uma casa de acolhida, suas ideias, suas chaves culturais, e a partir daí registrar as aprendizagens que vamos tendo. E então aí já vem como é que a gente coloca juntas todas as peças. Temos aqui as capacidades, temos aqui os valores e identificamos um conteúdo. Vamos fazer a experiência, então. É o que aparece na coluna final, experiência formativa. A experiência formativa é contar o que vai fazer. Vamos compartilhar a experiência com imigrantes, próximos aqui da comunidade, no centro de acolhida. Nesse caso, é uma atividade no centro de acolhida Tchau, que está aqui na Itália, em Siracusa, atendendo aos crianças e jovens, imigrantes que vêm de muitos lugares, muito especialmente da África. Então, partilhar experiências desses migrantes próximos da comunidade. Para isso, vamos ter uma conversa aberta com o grupo de imigrantes sobre sua experiência. Ao chegar aqui, quais são as diferenças culturais, aquilo que parece mais difícil, né, de assimilar. Uma vez incorporando essa nova realidade, às vezes se consegue facilmente, às vezes é mais difícil, e além do próprio aprendizagem do italiano, tem dificuldade, e com uma questão de fundo. O que faria para sentir-se melhor? Ao final, para abrir-nos à atitude e valor, desenvolvemos ou experimentamos, por exemplo, uma dança que eles queiram propor. Então, um grupo pode olhar essa experiência. Como veio, a descrição é muito simples. Não queremos encher de complicações, mas que sejam capazes de identificar coisas interessantes, bonitas para fazer, coisas divertidas também, profundas. Uma coisa não elimina a outra, para que as pessoas possam aprofundar nesse contexto. Bom, da disponibilidade global, escolhemos a competência número 15, que é capaz de trabalhar colaborativamente em nível comunitário. Essa competência número 15, que está aqui no mapa, dentro do livro, há uma das habilidades que se identifica como gerenciar conflitos. Nessa mesma linha, há uma atitude de valor que é ser sensível na realidade. Então, esses dois elementos podemos desenvolver com um conteúdo, que seria como criamos consensos aplicando as situações concretas, cotidianas da vida, em grupo ou em comunidade. Através disso, como detectar como um consenso para ajudar nas relações interpessoais. Pois o conteúdo é o consenso. Como manejamos o conflito e como chegamos a um consenso através de diferentes situações. Como podemos fazê-lo dentro do contexto marista da simplicidade. Essa é uma formação de voluntários de uma província e o tempo de duração vai ser de 2,5. Temos, portanto, tempo para desenvolver uma boa atividade. Primeiro, vamos falar do consenso. Estudamos o tema do consenso. Alguém apresenta um documento que possa servir de leitura, uma apresentação que se faça. Cada um, a partir daí, expressa livremente como se sente e como reage quando tem situações exigentes, situações de conflito.
Por exemplo, não nos entendemos bem, quando uma equipe de trabalho acontece isso, aquilo, e depois se acrescenta os valores de culturas distintas, o que é que passa? Então, a partir desse percurso, na realidade, passamos ao diálogo. Como o consenso ajuda na relação, num estilo de vida mais simples, como o consenso nos ajuda a construir relações mais sadias, como podemos alcançá-lo? Por outro lado, como construir relações mais simples e fraternas? E aí se procura chegar a duas ou três conclusões práticas que traz o fruto do consenso, que pode ajudar o grupo específico, a comunidade ou a equipe, e o que traz o consenso para o bem das relações interpessoais. Uma pessoa que sabe gerenciar o conflito está capacitado para ajudar o grupo e permite ajudar a trabalhar em ambientes com disponibilidade. Aí estão os exemplos. Aí está uma pequena folha com um esquema, uma tabela para completar. O convite que fazemos a todos é colocar mãos à obra. Tomar casa de formação, noviços, ou formandos escolásticos, uma equipe de voluntários, a formação que se prepara também para professores, comunidade local e internacional, na equipe apostólica, enfim, qualquer desses cenários, né, formativos, também no primário, no curso secundário, na universidade, e criar ciclos de pequenas atividades ao longo do ano com experiências educativas que gerem, né, experiências educativas, capacidade mais intercultural e, por sua vez, que possam gerar maior disponibilidade global. Assim, portanto, que cada um passa agora ao seu trabalho. Isso foi o que nós fizemos com os CPU e CPVs, os coordenadores de voluntariado. Convidamos vocês a fazerem o mesmo. Eu paro aqui e convido a todos a colocar-se a trabalhar. Pois bem, com isso, basicamente terminamos. Obrigado a todos por essa atenção. Fizemos isso com um companheiro nosso que já partiu para o céu, o irmão Marino, e outros companheiros da administração geral que colaboraram também do governo geral, da Casa Geral, a quem estamos muito agradecidos por ajudar-nos nesse processo, nesse caminho. Muito especialmente a todos que han lido, relido esse documento, para que ficasse um documento simples, prático, mas ao mesmo tempo bem orientado, para ajudar a todos, como maristas, e aprender a viver interculturalmente. Amigos e amigas, que Deus e a Boa Mãe continuem colaborando para que isso se torne realidade em nossa vida, que o capítulo geral nos deixou, nos pediu e que acolhemos como aspirações válidas, boas para a nossa vida marista. Muito obrigado por sua atenção e qualquer coisa que estamos disponíveis, né, para colaborar e ajudar a vocês.